Você já parou para pensar que estamos todos separados por imensos oceanos? Somos ilhas de humanidade, espalhadas por massas de terra que, um dia, foram uma só. Há 300 milhões de anos, por exemplo, existia apenas um continente, a Pangeia. Um mundo unificado, onde não havia fronteiras naturais, nem oceanos intransponíveis. E se a Terra voltasse a esse estado original? E se, por algum processo geológico acelerado, todos os continentes começassem a se aproximar novamente, até se fundirem em uma única massa continental? Como seria viver em um mundo assim? Que impactos isso traria para o clima, para as espécies e para nós humanos? No E Se Fosse Assim de hoje, vamos mergulhar nesta fascinante jornada de volta à unidade geográfica primordial do nosso planeta. Talvez você não perceba, mas o chão sob seus pés está em constante movimento. A teoria da tectônica de placas nos revela que a crosta terrestre é dividida em enormes placas que flutuam sobre o manto semifluido do planeta. Esses gigantescos quebra-cabeças de rocha se movem apenas alguns centímetros por ano, aproximadamente na mesma velocidade em que suas unhas crescem. É um processo lento, quase imperceptível para a escala de uma vida humana, mas absolutamente decisivo na escala geológica. A América do Sul e a África, por exemplo, se afastam cerca de 3 centímetros por ano. Pode parecer insignificante, mas em 100 milhões de anos, esse movimento lento foi o responsável por criar o vasto Oceano Atlântico. O que vemos hoje é apenas um instante congelado de um planeta em contínua e incessante transformação. Cientistas descobriram que os continentes seguem um ciclo natural, conhecido como o ciclo de Wilson. A cada 300 a 500 milhões de anos, todas as massas continentais tendem a se unir, formando um único supercontinente, para depois se separarem novamente. A Pangeia, que mencionamos, foi apenas o mais recente desses supercontinentes. Antes dela, outros existiram: Rodinha, Colúmbia, Kenorlan e Ur, verdadeiros ancestrais da geografia que conhecemos hoje. E o mais fascinante de tudo, estamos destinados a formar um novo supercontinente. Os modelos geológicos atuais apontam para várias possibilidades de como isso acontecerá. Uma delas é a Amásia, onde a América do Norte e a Ásia se fundiriam através do fechamento do Oceano Ártico. Outra é a Novopangeia, com o fechamento do Atlântico, reunindo as Américas com a África e a Eurásia. Uma terceira possibilidade é a Aurica, formada quando novos limites de subducção atraem as Américas, a África, a Austrália e a Antártica em direção ao Pacífico. Mas e se, por algum motivo hipotético, esse processo se acelerasse dramaticamente? Imaginem as placas tectônicas se movendo não apenas alguns centímetros por ano, mas metros. Os efeitos no curto prazo seriam absolutamente catastróficos. Terremotos devastadores ocorreriam nas zonas de encontro entre placas. Tsunamis varreriam as costas à medida que os oceanos se ajustassem às mudanças. Vulcões entrariam em erupções em massa, enquanto a crosta se contorceria e dobraria incessantemente. As cordilheiras montanhosas que conhecemos, como o Himalaia, os Andes e os Alpes, cresceriam ainda mais altas. Novas e imponentes cadeias montanhosas surgiriam nos pontos de colisão entre continentes. Pensem no que aconteceu quando a Índia colidiu com a Ásia, formando o Himalaia. Agora multipliquem esse evento em escala global. Seria uma era de remodelagem planetária sem precedentes em toda a história humana. A ciência nos diz que, na realidade, esse processo levaria dezenas de milhões de anos. Mas, em nosso cenário hipotético, vamos imaginar que essa união acontecesse ao longo de apenas algumas centenas de anos, um tempo suficiente para a humanidade testemunhar e tentar se adaptar, mas ainda assim rápido o bastante para transformar completamente nossa civilização. À medida que os continentes começassem a se aproximar, testemunharíamos primeiro o fechamento dos mares mais estreitos. O Mar Mediterrâneo, por exemplo, desapareceria, unindo Europa e África. O Mar Vermelho se fecharia, conectando de forma permanente a África e a Ásia. A Indonésia se fundiria em uma massa continental única, ligada à Ásia. A Austrália começaria sua jornada de aproximação ao Sudeste Asiático.
E, gradualmente, os grandes oceanos começariam a encolher, aproximando as Américas da Eurásia e da África. Esta seria apenas a primeira fase de uma transformação geológica sem precedentes, que alteraria para sempre o destino da humanidade e de todas as espécies que compartilham nosso planeta. Quando falamos sobre o clima terrestre, precisamos entender uma verdade fundamental. A distribuição dos continentes é um dos fatores mais determinantes para os padrões climáticos globais. Os oceanos são os grandes reguladores térmicos do nosso planeta, absorvendo e redistribuindo o calor do Sol. Com a união dos continentes, contudo, essa dinâmica seria completamente e irremediavelmente alterada. Imagine um mundo onde o interior do supercontinente estaria a milhares de quilômetros de qualquer oceano. Sem a influência moderadora das águas marinhas, essas regiões centrais sofreriam extremos climáticos absolutamente devastadores. Os verões seriam escaldantes, com temperaturas possivelmente ultrapassando os 50 graus Celsius em vastas regiões interiores. Os invernos, por outro lado, seriam brutalmente frios nas áreas distantes do Equador, com nevascas intensas e temperaturas bem abaixo de zero. A formação de um supercontinente alteraria drasticamente os padrões de circulação atmosférica e oceânica. As correntes marítimas que conhecemos hoje, como a corrente do Golfo que aquece a Europa Ocidental, simplesmente deixariam de existir. Novas correntes se formariam ao redor do supercontinente, mas sua influência não conseguiria alcançar o interior das vastas terras. As monções, que hoje fornecem água para bilhões de pessoas na Ásia, teriam padrões completamente diferentes. Algumas regiões que hoje são férteis se transformariam em desertos, enquanto áreas atualmente áridas poderiam, paradoxalmente, receber chuvas abundantes. O ciclo hidrológico global seria literalmente reinventado. As zonas climáticas se reorganizariam por completo. A faixa equatorial ainda seria quente e úmida, mas provavelmente com uma estação seca muito mais pronunciada no interior do supercontinente. As latitudes médias veriam um aumento drástico na continentalidade, termo que os climatologistas usam para descrever a tendência de grandes massas terrestres a experimentar variações térmicas muito mais extremas. Pensem nas consequências para os biomas terrestres. As florestas tropicais úmidas, como a Amazônia, provavelmente se contrairiam drasticamente, dando lugar a savanas e florestas sazonais. Grandes desertos se formariam no vasto interior continental, onde os ventos carregados de umidade raramente chegariam. Nas latitudes médias, florestas temperadas e pradarias dominariam, mas com adaptações necessárias para sobreviver a estações muito mais extremas. O nível dos oceanos diminuiria significativamente, já que as bacias oceânicas se tornariam mais profundas para acomodar o mesmo volume de água em uma área superficial menor. Isso exporia novas terras nas plataformas continentais atuais, criando vastas e férteis planícies costeiras ao redor do supercontinente. Para as regiões que hoje correspondem ao Brasil, esse novo arranjo climático traria transformações profundas. As áreas amazônicas provavelmente perderiam parte de sua umidade característica, transformando-se gradualmente em um mosaico de florestas sazonais e savanas. O cerrado poderia se expandir, enquanto as áreas costeiras do Sudeste e Nordeste experimentariam climas completamente novos, dependendo de sua nova posição no supercontinente. Existe também a questão das chuvas orográficas, aquelas causadas quando o ar úmido é forçado a subir ao encontrar barreiras montanhosas. Com novas cadeias montanhosas surgindo nos pontos de colisão continental, algumas regiões receberiam chuvas abundantes em um lado das montanhas, enquanto o outro lado enfrentaria sombras de chuva, criando contrastes climáticos extremos em distâncias relativamente curtas. Esses novos padrões climáticos levariam centenas de anos para se estabilizar, criando um período de instabilidade e imprevisibilidade que testaria os limites da adaptabilidade tanto dos ecossistemas naturais quanto das próprias sociedades humanas. O clima que conhecemos hoje seria apenas uma lembrança distante, substituído por um novo equilíbrio global que reorganizaria completamente a vida na Terra. A vida na Terra sempre dançou ao ritmo e ao capricho das mudanças geológicas. Quando os continentes se separaram, as espécies evoluíram isoladamente, seguindo caminhos únicos que resultaram na incrível biodiversidade que conhecemos hoje.
Mas o que aconteceria com essa rica tapeçaria biológica quando os continentes voltassem a se unir? O primeiro e mais dramático efeito seria a eliminação das barreiras oceânicas que hoje mantêm ecossistemas inteiros separados. Espécies que evoluíram isoladamente por milhões de anos subitamente se encontrariam, desencadeando o que os biólogos chamam de grande intercâmbio biótico, mas em uma escala nunca, jamais vista antes. Pensem no que aconteceu quando a América do Norte e a América do Sul se conectaram pelo Istmo do Panamá há cerca de 3 milhões de anos. Animais do norte, como cavalos, mastodontes e felinos, migraram para o sul, enquanto tatus, preguiças gigantes e gambás viajaram para o norte. Algumas espécies prosperaram em seus novos lares. Outras, porém, causaram extinções entre os animais nativos que não estavam adaptados para competir ou se defender desses novos predadores ou competidores. Agora, imaginem esse mesmo processo acontecendo simultaneamente entre todos os continentes. Seria uma revolução ecológica sem precedentes. Os grandes predadores africanos poderiam, por exemplo, expandir seus territórios para a Eurásia. Os marsupiais australianos enfrentariam a feroz competição de mamíferos placentários de outros continentes. Répteis, anfíbios e insetos encontrariam novas oportunidades e desafios em territórios anteriormente inacessíveis. As invasões biológicas se tornariam um novo normal, com espécies mais adaptáveis e generalistas frequentemente superando os especialistas locais. No entanto, nem todas as espécies poderiam simplesmente migrar acompanhando o movimento dos continentes. As mudanças climáticas resultantes da nova configuração continental criariam barreiras invisíveis, tão efetivas quanto os próprios oceanos. Imaginem uma espécie de floresta tropical tentando se dispersar através de um novo deserto interior formado no coração do supercontinente. A jornada seria impossível sem adaptações evolutivas significativas. Aqui no Brasil, nossa extraordinária biodiversidade enfrentaria desafios sem precedentes. A floresta amazônica, um dos hotspots de biodiversidade do planeta, poderia se contrair significativamente à medida que os padrões de precipitação mudassem. Muitas espécies endêmicas, aquelas que só existem em regiões específicas, estariam em risco crítico de extinção se seus habitats desaparecessem. Por outro lado, algumas espécies brasileiras poderiam prosperar e expandir seus territórios. As adaptáveis capivaras, já conhecidas por sua capacidade de viver em diversos ambientes, poderiam colonizar novas e vastas regiões. Plantas do cerrado, adaptadas a condições sazonais e ao fogo, poderiam encontrar novos territórios adequados à medida que os climas sazonais se expandissem. Os recifes de coral, alguns dos ecossistemas mais diversos e vulneráveis do planeta, enfrentariam um futuro extremamente incerto. Com as mudanças nas correntes oceânicas e na química da água, muitos poderiam morrer. No entanto, com o tempo, novos recifes poderiam se estabelecer ao longo das costas do supercontinente, eventualmente evoluindo para formas adaptadas às novas e desafiadoras condições. As florestas migrariam lentamente, seguindo as zonas climáticas em movimento. Sementes seriam carregadas por ventos, águas e animais para novos territórios habitáveis. Ao longo de gerações, as árvores avançariam alguns quilômetros por vez, em uma migração lenta, mas inexorável que acompanharia as mudanças climáticas. Durante este grande rearranjo da vida, veríamos tanto extinções quanto explosões evolutivas. Nichos ecológicos vazios seriam rapidamente preenchidos por espécies oportunistas. Novos e fascinantes ecossistemas surgiriam, combinando elementos de diferentes continentes em arranjos nunca antes vistos na história evolutiva. Para a humanidade, este seria um momento crucial para repensar completamente nossa relação com a natureza. Os esforços de conservação teriam que evoluir do paradigma de preservar o que existe para gerenciar a transição, o que significa ajudar espécies vulneráveis a encontrar novos habitats adequados e moderar as interações entre faunas anteriormente isoladas. Nossa sobrevivência dependeria intrinsecamente da saúde desses novos ecossistemas emergentes, tornando o manejo ecológico uma das prioridades mais urgentes da civilização humana.
A união dos continentes não seria apenas um fenômeno geológico ou ecológico, seria o gatilho para a maior migração humana da história. Ao longo de séculos, bilhões de pessoas teriam que se deslocar, abandonando regiões que se tornariam inabitáveis e buscando novos lares em terras recém-emergidas ou em áreas com clima mais favorável. As primeiras áreas a serem evacuadas seriam as zonas costeiras mais baixas. À medida que os continentes colidissem, terremotos e tsunamis se tornariam eventos comuns e devastadores, tornando extremamente perigoso viver próximo ao mar. Além disso, o rebaixamento do nível dos oceanos exporia novas terras, enquanto inundaria outras devido ao soerguimento e afundamento da crosta terrestre em diferentes regiões. Grandes metrópoles costeiras, como Rio de Janeiro, Nova York, Tóquio, Xangai e Mumbai, enfrentariam desafios existenciais. Algumas poderiam ser protegidas com maciços investimentos em infraestrutura de contenção. Outras, porém, teriam que ser parcialmente ou completamente abandonadas. Imaginem o Pão de Açúcar não mais cercado pelo mar, mas por uma vasta planície costeira recém-exposta, uma nova e surpreendente fronteira para a expansão urbana. As regiões interiores dos continentes, especialmente aquelas que se tornariam o coração do novo supercontinente, enfrentariam extremos climáticos que testariam os próprios limites da habitabilidade humana. Verões com temperaturas letais poderiam tornar grandes áreas temporariamente inabitáveis sem tecnologias avançadas de refrigeração e suporte à vida. Invernos brutais exigiriam sistemas de aquecimento robustos e redes de energia altamente confiáveis. Esta redistribuição populacional forçaria uma reconsideração fundamental dos próprios conceitos de nação e território. As fronteiras políticas que conhecemos hoje, muitas delas definidas por acidentes geográficos como rios, montanhas e mares, perderiam todo o seu significado à medida que a própria geografia se transformasse. Novas fronteiras naturais emergiriam, enquanto muitas outras simplesmente desapareceriam. Pensem no Mar Mediterrâneo, que historicamente separou a Europa da África, desaparecendo completamente. As nações do norte da África e do sul da Europa teriam que negociar novas fronteiras em terras recém-conectadas. O mesmo aconteceria entre o Sudeste Asiático e a Austrália, entre a América do Norte e a Ásia através do fechamento do Estreito de Bering e, eventualmente, entre as Américas e a Euráfrica. Para o Brasil, a transformação seria igualmente profunda. Nossa extensa costa atlântica, que historicamente definiu nossa relação com o mundo, seria radicalmente alterada. Novas terras surgiriam a leste, enquanto a oeste, a aproximação com os países andinos eliminaria as barreiras naturais que hoje definem nossas fronteiras ocidentais. A Amazônia, compartilhada entre vários países sul-americanos, enfrentaria pressões ecológicas sem precedentes, exigindo novas formas de cooperação internacional. A infraestrutura global teria que ser completamente repensada. Rotas marítimas que sustentam o comércio internacional hoje, como o Canal de Suez, o Canal do Panamá e o Estreito de Malaca, simplesmente poderiam desaparecer. Em seu lugar, surgiriam novas e vastas redes terrestres de transporte, atravessando todo o supercontinente. Imaginem linhas ferroviárias de alta velocidade ligando São Paulo a Lagos, na Nigéria, ou a Sydney, na Austrália. O próprio conceito de outro lado do mundo perderia todo o seu significado em um planeta onde todas as terras estariam finalmente conectadas. Os recursos naturais também seriam radicalmente redistribuídos. Depósitos minerais antes submersos seriam expostos, enquanto outros, atualmente acessíveis, poderiam ser soterrados por novas montanhas. Os recursos naturais também seriam radicalmente redistribuídos. Depósitos minerais antes submersos seriam expostos, enquanto outros, atualmente acessíveis, poderiam ser soterrados por novas montanhas. Bacias hidrográficas seriam completamente reconfiguradas, criando novos rios e lagos enquanto outros secavam. O acesso à água doce, já uma fonte de tensão geopolítica, se tornaria ainda mais crítico, com o potencial para gerar tanto cooperação quanto intensos conflitos. As identidades culturais também enfrentariam profundas transformações. Povos que por milênios definiram sua identidade em relação ao mar, como os ilhéus do Pacífico, os japoneses ou os indonésios, teriam que reinventar sua relação com a terra.
Culturas adaptadas a climas específicos teriam que evoluir à medida que esses climas mudassem ou migrassem geograficamente. No entanto, essa grande migração também criaria oportunidades sem precedentes para a reinvenção social. Novas cidades seriam construídas do zero, incorporando tecnologias sustentáveis e designs urbanos adaptados às novas realidades climáticas. Comunidades multinacionais surgiriam nas zonas fronteiriças, criando verdadeiros caldeirões culturais que poderiam gerar novas formas de arte, música, culinária e filosofia. No final, a humanidade emergiria profundamente transformada deste grande deslocamento, não apenas geograficamente, mas em sua própria concepção de pertencimento e identidade. Em um mundo onde todos os humanos habitassem uma única massa continental contínua, as divisões artificiais que nos separaram por tanto tempo poderiam finalmente começar a se dissolver. A economia global como a conhecemos hoje é profundamente moldada pela geografia. Rotas marítimas, acesso a recursos naturais, proximidade de mercados, tudo isso é intrinsecamente determinado pela distribuição dos continentes. O surgimento de um supercontinente transformaria completamente esses fundamentos econômicos. O comércio internacional seria a primeira atividade a passar por uma revolução completa. Hoje, aproximadamente 90% das mercadorias globais são transportadas por via marítima, uma estatística que reflete a eficiência do transporte naval para conectar continentes separados por oceanos. Em um mundo com um único supercontinente, o transporte terrestre ganharia uma predominância sem precedentes. Imensos corredores ferroviários e rodoviários substituiriam as rotas marítimas como as principais artérias do comércio global. As nações que hoje dependem do acesso ao mar para sua prosperidade, como Singapura, Panamá ou Países Baixos, teriam que reinventar completamente suas economias. Em contrapartida, países tradicionalmente isolados por sua localização no interior dos continentes, como Bolívia, Mongólia ou Uzbequistão, poderiam se tornar importantes nós logísticos em uma vasta e nova rede de transportes terrestres. Para o Brasil, historicamente voltado ao Atlântico, essa mudança exigiria uma reorientação estratégica. Nossa infraestrutura de portos, que hoje escoa a maior parte de nossas exportações, daria lugar a terminais ferroviários e rodoviários. Cidades do interior, especialmente aquelas bem posicionadas nas novas rotas comerciais transcontinentais, poderiam crescer em importância, enquanto alguns centros costeiros perderiam relevância econômica. A distribuição de recursos naturais também seria radicalmente alterada. O movimento das placas tectônicas exporia novos depósitos minerais, enquanto tornaria outros inacessíveis. As reservas de petróleo e gás natural offshore, hoje fundamentais para a economia global de energia, seriam drasticamente reduzidas à medida que as plataformas continentais se fundissem. Isso, sem dúvida, aceleraria a já necessária transição para energias renováveis. As energias solar e eólica ganhariam uma nova e vital dimensão em um supercontinente. Vastas fazendas solares poderiam ser estabelecidas nas novas regiões desérticas do interior continental, enquanto parques eólicos aproveitariam os ventos constantes das costas. A transmissão dessa energia através de grandes distâncias se tornaria um desafio tecnológico fundamental, incentivando inovações em supercondutores e outras tecnologias de transmissão de ponta. A agricultura enfrentaria uma revolução completa. Os cinturões agrícolas que hoje alimentam bilhões, como o meio-oeste americano, as planícies do norte da China ou o cerrado brasileiro, poderiam se tornar menos produtivos devido às drásticas mudanças climáticas. Novas regiões emergiriam como celeiros do mundo, possivelmente em áreas hoje cobertas por florestas boreais que se tornariam mais quentes e adequadas para o cultivo. O Brasil, com sua vasta experiência em agricultura tropical, poderia ter uma vantagem competitiva nesse cenário. Técnicas desenvolvidas pela Embrapa para o cultivo em solos anteriormente considerados impróprios poderiam ser aplicadas em novas fronteiras agrícolas ao redor do supercontinente, transformando o conhecimento agrícola brasileiro em um valioso produto de exportação. Os padrões de migração humana também remodelariam profundamente os mercados de trabalho.
Regiões com climas mais amenos atrairiam massas populacionais, criando enormes megalópolis com dezenas ou até centenas de milhões de habitantes. A competição por moradia e serviços nessas áreas seria intensa, enquanto regiões menos habitáveis poderiam oferecer oportunidades para aqueles dispostos a enfrentar condições mais difíceis em troca de salários mais altos ou custos de vida mais baixos. O turismo, uma indústria global vital, seria completamente transformado. Destinos baseados em praias teriam que se adaptar à nova geografia costeira. O ecoturismo enfrentaria desafios com a transformação dos habitats naturais, mas também oportunidades para explorar novos ecossistemas emergentes. O turismo cultural ganharia nova dimensão, à medida que civilizações anteriormente distantes se encontrassem nas zonas fronteiriças do supercontinente. As finanças globais também seriam profundamente afetadas. Cidades que hoje funcionam como centros financeiros internacionais, como Londres, Nova York, Hong Kong e São Paulo, poderiam manter sua relevância apenas se conseguissem se adaptar de forma ágil às novas realidades geográficas e demográficas. Novos centros surgiriam em localizações estratégicas no supercontinente, possivelmente em regiões que hoje consideramos remotas ou subdesenvolvidas. Talvez a transformação mais profunda ocorreria na própria natureza da competição econômica entre nações. Em um mundo onde todos compartilhassem uma mesma massa continental contínua, problemas como poluição, manejo de recursos hídricos e prevenção de desastres naturais se tornariam inevitavelmente transnacionais. Isso criaria poderosos incentivos para a cooperação, possivelmente levando ao surgimento de blocos econômicos regionais mais integrados ou até mesmo a estruturas de governança continental. A economia do supercontinente seria, em muitos aspectos, mais interconectada e interdependente do que jamais teríamos imaginado ser possível. As fronteiras econômicas, assim como as geográficas, se tornariam mais fluidas, criando tanto desafios quanto oportunidades sem precedentes para a prosperidade humana em um planeta transformado. Ao longo de toda a história humana, a geografia moldou nossas sociedades, culturas e até mesmo nossa evolução como espécie. A separação dos continentes criou distintas populações humanas, cada uma adaptada a seu ambiente particular, desenvolvendo culturas, línguas e tecnologias únicas. A reunificação dos continentes não apenas alteraria nosso ambiente físico, mas, potencialmente, transformaria a própria natureza da humanidade. As migrações em massa que acompanhariam as mudanças geográficas levariam a um grau sem precedentes de miscigenação genética e cultural. Populações que permaneceram relativamente isoladas por milênios se encontrariam e se integrariam. Este grande encontro poderia, eventualmente, diminuir as diferenças genéticas entre grupos humanos, criando uma população global mais homogênea, embora ainda incrivelmente diversa. No Brasil, já somos um exemplo vivo desse processo. Nossa identidade nacional foi forjada na mistura de povos indígenas, europeus, africanos e asiáticos. Em um supercontinente, este tipo de caldeirão cultural deixaria de ser exceção para se tornar a norma global. A experiência brasileira de construção de uma identidade plural poderia oferecer lições valiosas para uma humanidade em pleno processo de reintegração. As línguas humanas também passariam por uma profunda transformação. Com a maior facilidade de movimento e comunicação em um supercontinente, algumas línguas se expandiriam enquanto outras desapareceriam. No entanto, novas línguas híbridas provavelmente emergiriam nas zonas de contato entre diferentes culturas. A necessidade de comunicação transcontinental poderia acelerar o desenvolvimento de línguas auxiliares internacionais ou tecnologias de tradução instantânea. Os sistemas de crenças e religiões também enfrentariam novos desafios e oportunidades. Tradições que por milênios se desenvolveram em relativo isolamento teriam que coexistir em proximidade física sem precedentes. Isso poderia gerar tanto conflitos quanto sínteses religiosas fascinantes. Filosofias que enfatizam a unidade da humanidade e nosso pertencimento a um planeta compartilhado poderiam ganhar imensa relevância neste novo contexto. A própria concepção de identidade nacional seria questionada. Em um mundo onde as fronteiras naturais que definiram muitas nações deixarem de existir,
O conceito de Estado-nação poderia gradualmente dar lugar a identidades baseadas em afinidades culturais, linguísticas ou ideológicas, transcendendo a geografia. Novos tipos de entidades políticas poderiam surgir, organizadas em torno de bacias hidrográficas, zonas climáticas ou corredores econômicos. Tecnologicamente, a humanidade seria forçada a inovar rapidamente para enfrentar os desafios da vida em um supercontinente. Sistemas avançados de climatização seriam essenciais para tornar habitáveis as regiões com climas extremos. Redes de transporte de alta velocidade seriam desenvolvidas para conectar comunidades através de vastas distâncias terrestres. Tecnologias de produção alimentar adaptadas a novos regimes climáticos se tornariam prioridades máximas de pesquisa. A medicina também evoluiria para lidar com novas realidades. O encontro de populações anteriormente isoladas poderia inicialmente aumentar a vulnerabilidade a patógenos desconhecidos, exigindo sistemas avançados de vigilância epidemiológica e desenvolvimento de vacinas. Por outro lado, o maior pool genético humano poderia levar a avanços na medicina personalizada e na compreensão de doenças genéticas. Nossa relação com outras espécies também seria profundamente transformada. A vida em um supercontinente nos colocaria em contato muito mais direto com a rica diversidade da vida terrestre. A necessidade de gerenciar ecossistemas em transição criaria um novo paradigma de conservação, não mais focado na preservação de ecossistemas intocados, mas sim no gerenciamento ativo de novas comunidades biológicas emergentes. Psicologicamente, a vida em um supercontinente poderia alterar radicalmente nossa percepção de espaço, distância e pertencimento. A consciência de habitar uma única massa terrestre contínua, cercada por um vasto oceano global, poderia reforçar uma identidade planetária compartilhada e mais forte. As antigas divisões entre nós e eles, frequentemente reforçadas por barreiras geográficas, poderiam gradualmente perder força. Os desafios compartilhados de viver em um planeta em transformação, gerenciar recursos comuns, adaptar-se a novos climas, prevenir desastres naturais que afetam regiões inteiras, exigiriam novas formas de cooperação transnacional. Isso poderia levar ao surgimento de instituições de governança global mais efetivas e representativas. Para nós, brasileiros, a vida em um supercontinente representaria tanto um retorno às nossas origens, quanto um salto audacioso para o futuro. Nossa posição geográfica nos colocaria potencialmente no coração de novas e vitais rotas comerciais e culturais. Nossa experiência em lidar com a diversidade, adaptar-nos a diferentes ecossistemas e construir uma identidade nacional plural poderia se tornar um ativo extremamente valioso em um mundo onde essas habilidades seriam cada vez mais necessárias. A nova humanidade que emergiria após séculos de adaptação a um planeta transformado seria, em muitos aspectos, irreconhecível para nós hoje. No entanto, continuaria carregando o essencial do que nos torna humanos: nossa curiosidade, criatividade, capacidade de adaptação e, esperamos, nossa compaixão uns pelos outros e pelo mundo natural que compartilhamos. Em um planeta fisicamente mais unido, talvez finalmente compreendêssemos mais profundamente nossa fundamental unidade como espécie. Estamos chegando ao final de nossa jornada imaginária por este mundo reunificado. Da revolução geológica à transformação climática, do destino das espécies às migrações humanas, da economia global à evolução de nossa própria identidade, vimos como a reunião dos continentes mudaria fundamentalmente todos os aspectos de nosso mundo e de nós mesmos. É fascinante pensar que este cenário não é apenas uma fantasia, mas sim um vislumbre do futuro distante de nosso planeta. Em cerca de 250 milhões de anos, a Terra, muito provavelmente, terá um novo supercontinente. Nós, humanos, não estaremos aqui para vê-lo, pelo menos não em nossa forma atual. Mas contemplar essa transformação nos lembra de uma verdade profunda: nosso mundo jamais foi estático. A Terra que habitamos é apenas um momento congelado em um processo de mudança contínua que começou há bilhões de anos e que continuará muito depois de nós. No Se Fosse Assim de hoje, espero ter mostrado que, mesmo separados por oceanos, já somos todos habitantes do mesmo planeta em constante transformação.
E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Em um mundo que nunca para de mudar, nossa maior força está na adaptabilidade, na cooperação e na compreensão de que, no final, todos compartilhamos o mesmo destino, quer os continentes estejam unidos ou separados.